A pergunta foi: o que explica uma pessoa ser espiritualmente evoluída, intelectualmente brilhante, mas ser estéril em resultados na vida, seja financeiros, nos seus relacionamentos ou na sua própria saúde? A resposta não é um simples isso ou aquilo. Né? Nós, como seres humanos, somos seres complexos e isso precisa ser destrinchado na complexidade adequada. Imagina o seguinte: biologicamente falando, nós temos células, tecidos, órgãos, sistemas e todos eles funcionam em conjunto para que a máquina corpo humano funcione, para que a gente consiga ter vida, para que a gente possa, né, executar os nossos movimentos normais, vamos dizer assim. E tudo isso funciona de forma interligada, interconectada. Então, quando um sistema está com alguma questão, está com algum desafio, enfrentando uma doença, enfrentando qualquer situação que o incapacite, os outros sistemas tendem a se reorganizar para compensar de alguma forma aquela falta, para compensar de alguma forma aquela situação ali que está acontecendo. Então, você pode observar que, mediante até, às vezes, uma doença muito grave, o corpo não morre repentinamente. Ele começa a buscar essas compensações primeiro para tentar manter a máquina funcionando. Vou dar um exemplo bobo. Imagina que, mediante um quadro de desidratação, né, a primeira coisa que o seu corpo vai fazer para manter os sistemas vitais funcionando é puxar a água dos órgãos não vitais. Então é por isso que o primeiro que sente é o intestino, que vai ressecando, porque aquela água às vezes está sendo utilizada num outro sistema, no sistema circulatório, por exemplo. Então, da mesma forma, a gente precisa olhar para essas questões mais invisíveis. Nós somos sistemas complexos no âmbito do invisível também. Então, existe uma mente, uma consciência, né, que vai para além da nossa biologia, uma autopercepção de nós mesmos. E essa mente, ela tem uma atuação no âmbito racional, consciente, aonde eu penso intelectualmente, eu tenho razão para analisar as questões, mas ela também age num nível inconsciente, mais emocional, aonde eu sou realmente mais reativo. No emocional inconsciente, eu não tenho filtro e nem julgamento de certo ou errado, melhor ou pior. Eu simplesmente interajo com aquilo que está sendo apresentado a mim e eu constituo movimentos automáticos de interação a partir das experiências que eu vou elaborando, né, que eu vou vivenciando na minha vida. Para além disso, eu tenho um nível que é um nível sistêmico, relacional. Então, imagina que os meus sistemas relacionais, a minha família de procedência, meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, a família que eu escolhi constituir, meu marido, meus filhos, as pessoas ao meu redor, meus relacionamentos próximos, tudo isso formam teias, formam sistemas relacionais que também interferem nas minhas interpretações racionais e emocionais. Para além disso, eu tenho um sistema espiritual, né? E no espiritual, eu estou me falando em relação à minha evolução, minha necessidade de crescer. Minha necessidade de ser mais, de me tornar mais, de transbordar algo, de deixar um legado. O ser humano tem muito disso, né? A gente está sempre em constante busca de aperfeiçoamento, de melhoria. A gente não está satisfeito só com aquilo ali que a gente já é. E tudo isso junto e misturado forma esse sistema complexo humano, o biológico, o neurológico e toda essa parte invisível envolvida. E aí aqui a gente entra num ponto, né? Para além disso que eu vou tratar de forma vertical aqui, existe um mecanismo horizontal, uma teia que permeia o racional, o inconsciente, o espiritual e o sistêmico. E essa teia é uma teia mais voltada para a energia do como fluir dentro de tudo isso. Então ela tem, imagina num espectro, como se num extremo eu tivesse um lado meu, que é um lado mais sensível, mais de percepção, um lado mais intuitivo, um lado mais criativo, um lado que mais planeja, que mais percebe e está presente. E eu tenho um outro lado meu, que é um lado mais executor, mais criador, é um lado mais realizador, que quer dar forma, que quer dar existência àquilo que esse lado mais sensível está elaborando, está sonhando, está idealizando. E muitas vezes o que acontece num quadro desse, onde a pessoa intelectualmente, racionalmente é muito brilhante,
mas ela não consegue obter, apesar de todo o conhecimento que carrega, apesar de tudo que ela sabe, né, sobre a vida e sobre aquilo que ela faz, ela não consegue vivenciar os resultados porque, em algum nível, esse sistema está corrompido. Em algum nível, algo no sistema não está funcionando adequadamente e o resto do sistema está tentando compensar. Muitas vezes, a falta de resultado está revelando uma questão no sistema relacional. Em lealdade a um sistema relacional, eu não me permito ter resultados diferentes das pessoas daquele meu sistema de relacionamento, do meu núcleo familiar. Às vezes, o que está sendo apontado pelo sistema, a reordem do sistema está vindo por conta de uma questão inconsciente, de um trauma, de uma ferida muito profunda que me marcou e que faz com que eu não consiga sustentar aquilo que eu alcanço, como se eu não merecesse, como se eu fosse me tornar rejeitado, abandonado, humilhado, injustiçado mediante aquele movimento na direção daquele resultado que eu desejo. Muitas vezes o sistema está refletindo algo espiritual, de permissão mesmo. Eu não me permito prosperar em certa área da minha vida porque eu entendo que eu não mereço. Porque lá de uma forma inconsciente, apesar de todo o meu conhecimento, apesar de tudo que eu carrego, minha capacidade, minha disposição, eu acho que eu não mereço. E aí eu não vou até o fim, eu não sustento. Eu cometo atos falhos que me fazem regredir e repetir padrões e repetir ciclos intermináveis de começa para, começa para, começa para. Ou ciclos intermináveis de esforço excessivo para pouco ou nenhum retorno. Ou ciclos intermináveis de relacionamentos rompidos, de relacionamentos que são indesejáveis, ou ciclos intermináveis de questões na minha saúde, melhora uma coisa, começa outra. E tudo isso são sinais de que o sistema precisa ser visto, de que o sistema está sinalizando alguma coisa que não está alinhada com toda a máquina para que ela pudesse funcionar. E, em geral, o grande erro dos especialistas em desenvolvimento humano é que ele só trata naquela especialidade que ele aprendeu. É que ele só trata ou espiritualmente, ou emocionalmente, ou racionalmente, dependendo do viés que ele usa. E, na verdade, nós somos tudo. Não tem como separar as nossas partes. E enquanto não for visto de forma integral, você melhora uma coisa, mas outra continua manifestando, porque é preciso integrar todas as partes para que esse sistema humano, então, comece a fluir com mais coerência, com mais alinhamento. Pode observar, não adianta, mediante um transtorno, por exemplo, psiquiátrico, só introduzir medicação que vai trabalhar na biologia. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Vai resolver? Com certeza não, porque tem outros fatores relacionais, emocionais, inconscientes envolvidos que precisam ser vistos também. E é isso que eu defendo, o ser humano visto na sua integralidade, como um sistema complexo que envolve tudo. Não tem como separar as nossas partes.